Avaliando esse aspecto que é 100% odontológico, agora sim a gente vai entrar num aspecto estético. E eu entro sempre no aspecto estético, eu entro sempre nessa análise estética com uma leitura muito próxima da ortodontia. A ortodontia não lida com tecidos, não lida com volumes faciais, ela não lida com a estrutura óssea e com a estrutura de tecido mole. Então a análise facial, além de ser uma análise estética, ela é uma análise ortodôntica, mas ela é um pouco mais maleável, né? Ela não é a mesma análise ortodôntica de você pegar um raio-x, fazer traçado, não é nada disso. Mas é uma análise de proporções faciais, de posicionamentos de lábio, que tem tudo a ver com odontologia. Então, nós vamos analisar, por exemplo, um paciente numa foto. Através de uma foto, a gente começa a captar, pegar muitas informações. Eu começo analisando o formato e o padrão facial desse paciente. Então, eu tenho formatos mais alongados, formatos mais triangulares, formatos mais redondos ou quadrados, e eu consigo encaixar um plano de tratamento para esse paciente que vai conseguir deixar, entre aspas, uma face num padrão estético melhor. E essa informação vem da onde? Qual que é o padrão estético melhor? Mulher. Vocês se maqueiam, certo? Todo mundo se maqueia. Todo mundo? Bom, enfim. Mas se maqueia, certo? Quando faz maquiagem, e as mulheres sabem muito melhor desse truque, você coloca pontos escuros em algumas áreas que não pode valorizar. Então, se o paciente, se a pessoa tem uma cara grandona de bolacha Maria, você sabe o que é bolacha Maria? Pois então, tem uma cara de bolacha Maria. Você vai fazer uma maquiagem que valoriza a bochecha do paciente, vai ficar horrível. Então você faz o quê? Você cria sombras para deixar o aspecto daquele paciente com o rosto mais estreitinho, não é assim? Ou se você tem um rosto muito alongado, você cria sombra em cima, sombra embaixo, para dar a sensação que o rosto é um pouquinho menor. Então a análise facial vai mostrar para o paciente qual que é a maquiagem ideal dele. Fala, pô, mas é odontologia? Não é, mas tem tudo a ver com análise facial. Tem a ver com luz. Porque a estética, no meu ponto de vista, quando eu olho para uma pessoa, ou que vocês olham para uma pessoa, isso eu tenho certeza. Vocês analisam como a luz incide sobre aquela pessoa. E maquiagem lida com luz, ela lida com volume. Isso que eu acho muito bacana. Então, você pegar um rosto em formato de diamante, você vai escurecer, por exemplo, as laterais, você vai conseguir um perfil estético mais agradável. Ou pega um rosto redondo, você vai valorizar algumas áreas e escurecer outras, para dar um aspecto mais fininho nesse rosto. Então, veja que é uma análise que não tem nada a ver com odontologia, mas é uma análise que está, assim, é unha e carne. É necessário, porque eu estou vendo o rosto. A partir de agora, eu estou vendo o rosto do paciente. Então, eu vou entender primeiro qual é o padrão desse paciente e como a maquiagem nesse paciente vai se comportar, né? Então, um rosto longo, sombra em cima, sombra embaixo. Você diminui o comprimento do rosto. Rosto largo, sombra dos lados, vai afinar o rosto. E por aí vai. Né? Você vai salientar a região do malar, você vai salientar aquilo que tem mais bonito, que tem mais jovialidade, aquilo que reflete mais luz. Vocês vão ver o videozinho daqui a pouquinho, o que eu quero dizer com isso. Tá bem? Então, a análise do paciente, você não precisa classificar todos, né? Se você agrupar eles, você consegue chegar em tratamentos aproximados, né? Então, pacientes que têm um rosto redondo ou quadrado, eles têm tratamentos muito semelhantes. Os pontos que você tem que valorizar e você tem que escurecer são semelhantes, tá bem? Então, eu estou dando exemplo, né? Não estou mostrando casos, mas veja como é importante isso, porque é baseado nessa análise facial ou nesse visual do meu paciente que eu vou fazer, por exemplo, um padrão de aplicação de toxina botulínica. O que eu quero dizer com isso? Que o paciente que tem um rosto muito longo, eu vou fazer uma aplicação de modo que a sobrancelha não suba demais. Porque a sobrancelha subindo demais, ela dá a sensação que o rosto ficou mais estreitinho ainda. Ou se um paciente que tem um rosto mais largo, eu faço isso aqui um pouquinho mais estreitinho, a aplicação da toxina um pouquinho mais estreitinha, porque eu quero que suba um pouco a sobrancelha, que dá a sensação de afinar um pouquinho. Então veja que é uma mudança mínima, sutil na técnica, mas que se eu não tiver feito a análise facial, visual do meu paciente, eu não conseguiria resultado. Eu não consigo indicar se o paciente, por exemplo, tem uma indicação de bichectomia ou redução de masseter. Por quê? Porque um paciente de rosto redondo é indicado a bichectomia, mas um paciente de rosto quadrado é redução de masseter. E às vezes é muito suave essa mudança. Você olha para o paciente, você olha para a bochecha, mas você não está olhando para o masseter dele. Então você tem que analisar de fato qual que é o padrão facial desse paciente, como é que a gente vai chegar lá. Por quê? Imagina, é completamente diferente o resultado. Se eu pegar uma bichectomia, se eu fizer uma bichectomia, eu vou salientar a região de malar. Naquele paciente que já tem um músculo muito marcado, vai ficar mais saltado ainda, vai ficar muito masculinizado. Eu
Eu estou falando mais masculinizado, não como se fosse alguma coisa ruim, mas é que, vou dizer para vocês, 95% do público que cabe em harmonização facial é mulher. Tanto clínico, a gente vê aqui pela prevalência de mulheres na plateia, como pacientes. A mulher é mais afeita a avançar nesse tipo de trabalho. Posicionamento de volumizadores. Então, eu vou buscar o posicionamento desses volumizadores, desse ácido hialurônico, para eu conseguir chegar num formato mais, entre aspas, bonito, ou mais harmônico. Então, um rosto muito largo, eu vou ter que volumizar de modo a estreitar ele. Um rosto muito comprido, eu vou ter que volumizar de modo de alargar ele, para a gente chegar num padrão facial melhor, mais aceito como estético. E estética é um negócio muito tênue, né? O que é bonito para um não é bonito para outro. E a gente tem alguns padrões a ser seguidos, né? Então, esse padrão social, padrão facial, ele vai guiar todo o meu planejamento. E quando eu falo de planejamento, quando eu falo de proporção, sempre vem na cabeça, eu tenho certeza, quando a gente vai falar de proporção, que vocês pensam em proporção áurea, não é isso? Proporção áurea é um negócio muito bacana para pintura, para você criar o mesmo padrão facial, criar o mesmo visual do paciente. Porque na prática isso não existe, né? Veja, um padrão de 618, que você consegue transformar esse padrão para um sorriso, você consegue transformar esse padrão para um lábio, distribuição do vermelhão do lábio, você consegue padronizar um formato ideal de um nariz, de face, de tudo, até chegar numa evolução dessa análise, desse padrão padrão ouro aqui, né, dessa proporção áurica, até chegar numa máscara de Marquardt, por exemplo, que é uma máscara toda baseada em proporção áurea, que foi feita por um cirurgião, desenvolvida por um cirurgião, Stefan Marquardt. Isso é usado aonde? É usado em estética, não tem nada a ver com odontologia, 100% odontologia, mas ele está sendo usado para uma análise de beleza. E como é que existiu essa máscara de Marquardt? Então, vamos lá, cria-se a linha, você divide essa linha naquela proporção, de 1 para 1,6. Essa proporção de 1 para 1,6, se você dobrar ela de novo, você tem a mesma proporção, de 1 para 1,6. Então, alguém já leu aquele livro Código da Vinci? Lembra da sequência Fibonacci? A sequência Fibonacci, na verdade, é o padrão, é esse mesmo padrão do ponto de vista matemático ou geométrico, né? Você consegue fazer essa sequência de uma forma matemática, né? Que seria uma matemática da beleza, tudo seguindo essa proporção. Deixa eu afastar daqui, senão vocês perdem o vídeo. Então, veja, dobrou a linha. Se eu pegar essa mesma linha e eu começar a criar agora aspectos geométricos dessa região, veja, tudo seguindo o mesmo padrão de linha. Criei um octógono. Dentro do octógono forma-se uma estrela. Esse octógono ele pode ser virado, ele continua mantendo proporção. Olha só como o negócio foi confuso, né? O cara teve que fazer uma criação bem doida aqui. É bem doida, mas ela é lógica, né? Ela faz um sentido muito grande. Veja, todo proporcionado. Então, a proporção entre as linhas segue a proporção áurea. E daí, desta máscara, desse formato, dessa geometria, criou-se uma máscara de sobreposições do mesmo formato geométrico, e esses formatos geométricos foram, entre aspas, triados para criar um formato de máscara. Que, teoricamente, esse seria o padrão ideal de beleza. Teoricamente, seria um padrão ideal de beleza. Então, vocês vão ver, na verdade, vários aspectos visuais aqui que te oferecem uma harmonia. Então, o que acaba acontecendo é que isso daqui serve, do ponto de vista teórico, para você analisar qual que seria, o quão proporcional é um rosto de uma modelo, por exemplo. Só que tem um problema muito sério, porque todo esse padrão, toda essa proporção áurea, ela segue um aspecto europeu. Eu, particularmente, eu lido com um público miscigenado. O Brasil não tem só branquinho, nem só negros. É uma mistura danada. Então, para a gente, para o Brasil, aqui vocês também enfrentam isso em alguns aspectos, a gente não consegue seguir essa regra para todo mundo.
Porque nós temos uma variedade de belezas. Então eu não posso falar, eu não consigo encaixar aquele padrão, aquela máscara, em qualquer uma dessas belezas. E são 3 mulheres bonitas, mas a máscara não encaixa. E daí o Marquardt ele fez, não, para orientais é uma máscara diferente do que para negros. Então eu não consigo falar que uma pessoa é feia, porque ela tem uma origem. Então, veja, 3 mulheres bonitas, de raças diferentes, se é que existe raça, mas de etnias diferentes, que eu acho que é o mais correto, né, a forma de abordar, e que eu não posso falar que é feio. E que é engraçado, porque a visão que nós temos aqui é uma visão que, muitas vezes, ela é maquiada. Os nossos olhos são enganados. Então, eu tenho um trabalho muito bacana desse cara chamado Richard Russell, que ele criou um mesmo padrão facial. Então, ele criou um formato facial andrógeno, ou seja, pode ser mulher ou pode ser homem, e ele queria saber o que diferenciava realmente o homem de uma mulher. Ele criou alguns testes. Então, ele tem um videozinho muito bacana mostrando isso, né? A ilusão, qual é a ilusão que é criada a partir disso? Então, ele criou esse rostinho padrão, então ele não tem sexo a princípio, né? Então é o mesmo rosto, são 4 imagens exatamente iguais. E ele criou um padrão de luminosidade, só luz. Então ele criou um padrão de luminosidade. E a partir do momento que ele sobrepõe essa máscara de luz para baixo, veja que um mais escuro e um mais claro, você começa a ter uma percepção de um rosto mais feminino ou mais masculino. Uma mudança muito pequenininha. Foi só luminosidade. E daí ele fez o mesmo padrão seguindo uma parte de cores, né? Um padrão de cores. Então, cores mais escuras ou cores mais claras. Então, agora ele vai fazer o mesmo padrão, veja. O mesmo rosto, a diferença é que aqui é colorido, aqui está preto e branco. Ele criou uma máscara de luminosidade. Ele sobrepõe a máscara de luminosidade. E agora você começa a separar sexo. Então, o que a gente vê aqui, na verdade, o que eu observo, na verdade, é que quando nós lidamos com mulheres, tem que ter muito mais luz no rosto. Então, o que a gente vai salientar, o que a gente vai marcar, é uma área mais central do rosto e que a aplicação da luz e que o reflexo, que como a luz incide sobre aquele local, ela vai interferir na percepção dela, na sua percepção em relação à beleza dela. Então, o trabalho todo, quando nós lidamos com a harmonização facial, no meu ponto de vista, ele tem que trabalhar com luz. Ele não tem que trabalhar com o formatinho do rosto, proporção, nada disso, não tem nada a ver. Pode ser um japonês, pode ser negro, pode ser americano, pode ser inuit, não importa. A gente tem que trabalhar com luz. E para trabalhar com luz, eu trabalho com volumes. Tá bem? Então, esse é um primeiro ponto. É mais fácil analisar tudo isso por uma regrinha dos terços. É mais tranquilo de analisar. A gente precisa de um parâmetro, né, para eu saber que se existe uma harmonia, uma simetria, uma situação que agrade do ponto de vista estético. Então, eu uso a regra dos terços, que é mais ou menos uma proporção áurea mais simplificada. Né? Então, como é que a gente vai analisar um paciente? Então, eu vou pegar, por essa regra, eu vou criar 3 terços, superior, médio e inferior. E a partir dessa primeira análise, eu consigo observar nos meus pacientes se eu tenho alguma deficiência em um dos terços. Então, aqui eu vejo um terço inferior muito grande em relação ao terço médio. Aqui eu vejo o terço inferior muito menor do que o terço médio. Então, eu tenho que trabalhar tentando compensar, volumizando ou criando a sensação de luz que eu vou diminuir esse destaque, né? Eu vou melhorar essa proporção. Às vezes não é só estético, às vezes é cirúrgico. O caso desse rapaz foi cirúrgico. Cirúrgico e complemento de próteses internas. Então foi um monte de coisa. Então, às vezes não é só, vou colocar preenchedor, vou colocar... Não, às vezes é cirurgia mesmo, vai entrar na faca para a gente resolver o problema. Simetria. Não existe pessoa certa. Isso é regra. Se você pegar a pessoa mais simétrica do mundo, ela vai ter pequenas diferenças entre os hemisférios. Então, se a gente pegar... Veja que eu estou só em uma imagem até agora, né? Se eu pegar aquela imagem, eu separar esta imagem em 2 iguais e eu duplicar esta daqui e depois duplicar essa daqui, veja só, eu vou dobrar um lado e vou dobrar o outro. Eu vejo 2 pessoas
diferentes. Uma com um rostinho mais fino, uma com um rostinho mais largo. Então, isso não quer dizer que uma é mais bonita do que a outra. Isso serve para a gente ver qual é o grau de assimetria facial, porque grandes assimetrias faciais são mais difíceis de serem corrigidas. Que todo mundo tem alguma assimetria? Sim, tem. Na hora da foto, você tem um perfil melhor. Não é isso? Na hora do Instagram, não, eu vou tirar foto sempre daqui, porque daqui pega o meu melhor perfil. Não é? Então, aqui a lógica é a mesma, né? Tem um lado que agrada mais o paciente. Se aquele lado agrada mais, vamos tentar replicar ele. Tá? Tem uma outra análise, que é uma análise de uma classificação facial, que o autor, a aula que eu assisti é de um português chamado Bruno Pereira, que foi muito interessante, que ele criou uma classificação de face baseada em 4 pontos. Então, um pontinho no násio, um na ponta do nariz, outro logo afinzinho do filtro, na região do arco de Cupido, e um na região mentual. E ele criou um padrão facial, uma classificação que você pode ter rostos que tem um padrão reto, você tem padrões curvos, ou você pode ter padrões disruptivos, que você tem um paciente mais tortinho. Então, um padrão reto é o que a gente vai buscar. O disruptivo é mais trabalhoso de alcançar, para corrigir, para melhorar, para compensar. Mas é uma classificação, então a gente está na mesma imagem, eu estou classificando o paciente dentre essas três classes, esses três modelos. Já é uma outra análise, que ela complementa a informação de simetria. Porque se eu fizer uma análise simétrica de um paciente disruptivo, por exemplo, eu vou ter 2 pessoas 100% diferentes. É muito diferente de um lado para o outro. Se eu pegar uma com padrão reto, ela vai ter um nível de simetria melhor. Vai ser mais parecidas, né? As 2 metades são mais parecidas com o todo. Faça uma medida, uma mensuração das distâncias bizigomáticas e bigoníacas. Isso vai ajudar e vai me orientar na indicação de uma bichectomia, uma redução de masséter, ou mesmo alguma alteração facial, uma assimetria facial muito marcada. Então, a gente faz uma análise ainda na mesma imagem. Veja que eu estou lidando com foto. Com o tempo, você olha o paciente, você já vê mais ou menos o que é, mas, a princípio, tem que colocar isso num papel, né? A gente tem que analisar isso de uma forma mais palpável. Eu vou entender, eu vou observar nesse paciente agora, já lidando com o perfil, a projeção zigomática dele, se ele tem uma projeção positiva ou negativa. Por quê? Porque existe uma mudança óssea no envelhecimento que aumenta a área da minha cavidade orbitária, diminui o meu zigomático jogando ele para cima e para trás, e a projeção zigomática ela deixa de ser positiva para ela ficar negativa ou neutra. Então, a gente analisa o paciente em relação à projeção zigomática. Veja, uma projeção negativa, uma projeção positiva. A positiva dá mais jovialidade. Não é assim, criança não é bochechudinha? Não é bonitinho? Não é mais jovem? Você pega um velhinho, vai estar com essa área mais murcha. Você vai fazer o quê? Compensar a região de malar. Então, você vai pensar no posicionamento de volumizadores, de próteses, etc. Tá bem? Outra coisa que a gente vai analisar, contorno de mandíbula, ele tem que ser bem definido, ele tem que ser bem marcado, ele tem que ser bem posicionado. Então, um paciente que tem um contorno bem definido, você consegue visualizar a face do paciente mais marcada, porque ela cria uma zona de sombra na região abaixo da mandíbula. Lembra a sombra que eu falei para vocês? Cria uma zona de sombra abaixo da mandíbula e que dá também um ar mais jovial. Se você pega um paciente que não tem esta zona marcada, essa área marcada, nós temos um aspecto que a pessoa tem a cabeça unida no pescoço, né? Eu não vejo a divisão. Então, dá também um ar mais envelhecido para a pessoa. Outro aspecto, o triângulo facial. Para ser um triângulo mais jovial, é um triângulo mais invertido. Isso quer dizer que eu tenho mais volume na região de malar e menos volume no terço inferior. À medida que eu envelheço, isso se inverte. Por quê? Porque começa a existir um processo de flacidez muscular nesta região. Então, criam-se bolsas laterais da mandíbula e essas bolsas começam a evidenciar flacidez facial e vai necessitar, portanto, uma volumização para tentar reverter esse posicionamento do triângulo. Então, esse processo de flacidez ela vai acontecer primeiro pelo aumento da própria gordura, essas bolsas mais superficiais, acontece uma redução nas gorduras internas e as bolsas superficiais elas aumentam. Associado a isso, existem os ligamentos que separam essas
essas bolsas de gordura que começam a ficar mais frágeis. Então começa a formar uma hérnia, entre aspas, dessas gorduras mais superficiais, dando esse aspecto mais envelhecido. Então veja que é importante nós lidarmos com isso, porque eu coloco isso também quando eu falo sobre reabilitação oral. Com a idade, tudo cai. A única coisa que sobe é gengiva. Então, veja que a gente tem que lidar, na verdade, com essa flacidez, com essa perda de tônus, com esse volume que o paciente está acontecendo. Tá certo? E, ao mesmo tempo, você compensa na gengiva fazendo uma facetinha, uma coroa, etc. Tá bem? Então, a gente tem que trabalhar de uma forma um pouquinho mais intensa.